Capítulo 6. Segunda conversa com a dona do albergue. Diante do albergue, o dono da casa o esperava. Sem ser interpelado, ele não teria ousado falar. Por isso, K perguntou o que ele queria. Já tem outro lugar para ficar? Perguntou de volta o dono do albergue, olhando para o chão. Você está fazendo a pergunta por conta de sua mulher, disse K. Depende dela a esse ponto? Não, disse o dono do albergue. Não estou perguntando em nome dela, mas ela está muito agitada e infeliz por sua causa. Não pode trabalhar, fica deitada na cama, suspirando e se lamentando sem parar. Devo ir falar com ela? Perguntou K. Peço por favor que vá, disse o dono do albergue. Eu já quis ir buscá-lo na casa do prefeito. Fiquei escutando à porta, mas, como estavam conversando, não quis perturbar. Além disso, eu estava preocupado com minha mulher, corri de volta para cá. Ela, porém, não me deixou entrar no quarto, e assim não me restou outra coisa senão esperá-lo. Então vamos rápido, disse K. Vou tranquilizá-la logo. Espero que consiga, disse o dono do albergue. Atravessaram a cozinha clara, onde 3 ou 4 criadas, cada uma distante da outra, cuidando dos seus respectivos trabalhos, ficaram literalmente paralisadas à vista de K. Já da cozinha se ouviam os suspiros da dona do albergue. Ela estava deitada num cubículo sem janela, separado da cozinha por um leve tabique de madeira. Só havia espaço para um grande leito de casal e um armário. A cama estava colocada de tal modo que dela se podia ver toda a cozinha e vigiar o trabalho. Da cozinha, porém, não se podia ver quase nada do quartinho. Lá estava completamente escuro. Só a coberta branca e vermelha cintilava um pouco. Quando se havia entrado e os olhos se habituado à escuridão, é que se podiam distinguir os detalhes. Finalmente o senhor veio, disse a dona do albergue com a voz fraca. Ela estava deitada de costas. Era evidente que tinha dificuldade para respirar. Havia tirado a coberta de plumas para os pés da cama. Parecia muito mais jovem no leito do que vestida, mas uma touquinha de dormir de renda delicada que tinha na cabeça, embora fosse pequena demais e oscilasse sobre os cabelos, fazia a decadência do seu rosto causar pena. Como é que poderia ter vindo? Disse K com brandura. A senhora não mandou me chamar? O senhor não deveria ter me feito esperar tanto, disse a dona do albergue com a obstinação dos doentes. Sente-se, disse apontando para a beira da cama. Os outros, porém, vão embora. Além dos ajudantes, haviam entrado no quarto, nesse meio tempo, também as criadas. Devo também ir embora, Gardena? Disse o dono do albergue. K ouvia pela primeira vez o nome da mulher. Naturalmente, disse ela devagar. Como se estivesse entretida em outros pensamentos, acrescentou. Por que justamente você deveria ficar? Quando todos haviam se retirado para a cozinha, dessa vez os ajudantes também seguiram, embora estivessem atrás de uma criada. Gardena teve presença de espírito suficiente para perceber que se podia escutar da cozinha tudo o que ali se falava, pois o tabique não tinha porta. Ordenou por isso que todos deixassem também a cozinha, o que se fez imediatamente. Por favor, senhor agrimensor, disse então Gardena. No armário, bem em frente, está pendurado um xale. Pegue-o para mim. Quero me cobrir com ele. Não suporto o cobertor de penas. Respiro com tanta dificuldade. E quando K lhe trouxe o xale, ela disse. Como o senhor vê, é um belo xale, não é verdade? Para K, parecia ser uma peça comum de lã. Ele a apalpou mais uma vez por gentileza, mas não disse nada. Sim, é um belo xale, disse Gardena cobrindo-se com ele. Ela agora estava deitada ali tranquilamente. Parecia que toda a dor a tinha deixado.
Ocorreu-lhe até que seus cabelos haviam ficado em desalinho pelo fato de estar deitada. Sentou-se por um instante na cama e arrumou um pouco o penteado em volta da pequena touca. Sua cabeleira era abundante. Ká ficou impaciente e disse: "A senhora mandou perguntar se eu já tinha outro lugar para morar." "Mandei perguntar?" disse a dona do albergue. "Não, é um engano." "Seu marido acaba de me perguntar isso?" "Acredito", disse a dona do albergue. "É uma rixa entre nós. Quando eu não queria o senhor aqui, ele o reteve. Agora que estou feliz com o fato de o senhor estar morando aqui, ele o manda embora. Ele sempre faz coisas assim." "A senhora, então", disse Ká, "mudou tanto sua opinião a meu respeito? Em 2 horas?" "Não mudei de opinião", disse a dona do albergue outra vez com a voz fraca. "Estenda-me a sua mão." "Assim e agora? Me prometa ser completamente honesto. Eu também vou fazer o mesmo com o senhor." "Está bem", disse Ká. "Mas quem vai começar?" "Eu", disse a dona do albergue, sem deixar a impressão de que, desse modo, quisesse ser gentil com Ká, mas de que estava ansiosa por ser a primeira a falar. Tirou uma fotografia de sob o travesseiro e estendeu a Ká. "Olha essa fotografia", disse num tom de súplica. Para enxergar melhor, Ká deu um passo para dentro da cozinha, mas lá também não era fácil reconhecer alguma coisa na foto, pois ela estava empalidecida pelo tempo, rachava em vários lugares, amassada e cheia de manchas. "Ela não está em muito bom estado", disse Ká. Infelizmente", disse a dona do albergue. "Quando alguém a leva sempre consigo, de cá para lá, durante anos, ela fica assim. Mas se o senhor olhar direito, vai reconhecer tudo, com toda certeza. Posso, aliás, ajudá-lo. Diga-me, o que está vendo? Alegra-me muito ouvir falar da fotografia. E então, o que vê?" "Um jovem", disse Ká. "Certo", disse a dona do albergue. "E o que ele está fazendo?" "Creio que está deitado numa tábua, esticando o corpo e bocejando." A dona do albergue riu. "Completamente errado", disse ela. "Mas aqui está a tábua e aqui está ele deitado", insistiu Ká no seu ponto de vista. "Olhe com mais atenção", disse a dona do albergue irritada. "Ele está realmente deitado?" "Não", disse Ká. "Não, ele não está deitado. Está suspenso no ar. E agora eu vejo que não é uma tábua, mas provavelmente um fio. E o jovem está dando um salto." "Eis aí", disse satisfeita a dona do albergue. "Ele está saltando, e é assim que se exercitam os mensageiros oficiais. Eu sabia que o senhor iria perceber. Vê também o rosto dele?" "Do rosto só vejo muito pouco", disse Ká. "É evidente que está fazendo esforço, a boca está aberta, os olhos apertados e o cabelo esvoaça." "Muito bem", disse a dona do albergue com aprovação. "Mais que isso, quem não viu pessoalmente não consegue perceber. Mas era um bonito jovem. Eu só o vi fugazmente uma vez e nunca vou esquecê-lo." "Quem era ele, então?" perguntou Ká. "Era o mensageiro pelo qual o clã me chamou pela primeira vez", disse a dona do albergue. Ká não pôde escutar direito. Sua atenção tinha sido desviada por um retinir de vidro. Descobriu logo a causa da perturbação. Os ajudantes estavam no pátio de fora, pulando na neve, ora com um pé, ora com outro. Agiam como se estivessem felizes por ver Ká outra vez. De felicidade, apontavam um para o outro e davam contínuas batidinhas na vidraça da cozinha. A um movimento ameaçador de Ká, deixaram imediatamente de fazer isso, procurando empurrar um ao outro para trás. Mas logo um escapulia do outro e lá estavam os dois outra vez junto à janela. Ká foi correndo para dentro do tabique, onde os ajudantes não podiam vê-lo de fora, do mesmo modo que ele não podia vê-los.
mas o tinir da vidraça, leve e suplicante, continuou a persegui-lo ali também por muito tempo. Outra vez os ajudantes, disse ele à dona do albergue, para se desculpar, apontando para fora. Ela, porém, não prestou atenção. Tirou dele a fotografia, olhou-a, alisou-a e colocou-a de novo sob o travesseiro. Seus movimentos haviam se tornado mais vagarosos, não por cansaço, mas por causa do peso da recordação. Ela quisera contar a K e o havia esquecido por causa da história. Ficou brincando com as franjas do chale. Só um instante depois é que levantou o olhar, passou a mão sobre os olhos e disse: Este chale também é de clã. A touca também. A fotografia, o chale e a touca. São as 3 lembranças que tenho dele. Não sou tão jovem como Frieda. Não sou tão ambiciosa quanto ela, nem tão sensível. Ela é muito sensível. Em suma, eu sei como me adaptar à vida. Mas uma coisa preciso admitir. Sem essas 3 coisas, não teria suportado ficar aqui tanto tempo. Com toda a probabilidade, não teria suportado um dia aqui. Talvez essas 3 recordações pareçam pouca coisa ao senhor, mas veja, Frieda, que conviveu com o clã tanto tempo, não possui absolutamente nenhuma lembrança. Eu perguntei a ela. Ela é entusiasmada demais e, além disso, exigente demais. Eu, pelo contrário, que estive com o clã só 3 vezes. Depois disso, ele não me mandou chamar mais. Não sei por quê. Trouxe comigo essas recordações, sem dúvida, pressentindo que meu tempo seria breve. Certamente é preciso se preocupar com isso. Espontaneamente, clã não dá nada, mas quando a pessoa vê ali alguma coisa adequada, pode obtê-la pedindo. K sentiu-se desconfortável diante dessas histórias, por mais que elas também dissessem respeito a ele. Há quanto tempo foi tudo isso? Perguntou suspirando. Há mais de 20 anos, disse a dona do albergue. Bem mais de 20 anos. Esse é, portanto, o tempo que se mantém a fidelidade à clã, disse K. Mas a senhora está consciente também de que, com essas confissões, me causa graves preocupações quando penso no meu futuro casamento? A dona do albergue achou incorreto que K quisesse se intrometer nos seus assuntos pessoais e olhou-o de lado, irada. Não fique tão zangada, minha senhora, disse K. Não estou dizendo uma palavra contra a clã. Mas, por força dos acontecimentos, entrei em determinadas relações com o clã. Isso nem o maior admirador de clã pode negar. Pois bem, em virtude disso, a menção a clã sempre me força a pensar em mim. Não há o que fazer. Aliás, senhora, e aqui K agarrou sua mão hesitante. Pense em como nossa última conversa acabou mal e no fato de que desta vez queremos nos separar em paz. O senhor tem razão, disse a dona do albergue inclinando a cabeça. Mas, por favor, me poupe. Não sou mais suscetível que os outros, pelo contrário. Cada qual tem pontos vulneráveis, e eu só tenho este. Infelizmente, ele também é ao mesmo tempo o meu, disse K. Mas certamente vou me dominar. Explique-me, no entanto, minha senhora, como devo suportar no casamento essa horrível fidelidade à clã, uma vez que nisso Frieda também é parecida com a senhora. Horrível fidelidade? Repetiu com rancor a dona do albergue. Então isso é fidelidade? Sou fiel ao meu marido, mas em relação a clã, o que sou? Clã tornou-me uma vez sua amante. Será que posso um dia perder esse nível? E como o senhor deve suportar isso com Frieda? Ah, senhor agrimensor, quem é o senhor para ousar perguntar isso? Senhora dona do albergue, disse K em tom de advertência. Eu sei, disse a dona do albergue cedendo. Mas nem meu marido fez essas perguntas. Não sei quem deve ser considerada mais infeliz, eu naquela época ou Frieda agora.
Frieda que deixou voluntariamente Clã ou eu, que ele não mandou mais chamar? Talvez seja Frieda, embora ela ainda não pareça sabê-lo em toda a sua dimensão. Mas outrora, meus pensamentos eram dominados exclusivamente por minha desgraça, pois eu precisava me perguntar continuamente, e no fundo ainda hoje não paro de perguntar o seguinte: por que isso aconteceu? Clã mandou me chamar 3 vezes, e na quarta não me chamou mais. Na quarta vez, nunca mais. O que então me ocupava além disso? Sobre o que então eu podia conversar com o meu marido, com quem logo depois me casei? Durante o dia não tínhamos tempo. Assumimos este albergue num estado miserável e tínhamos de colocá-lo em pé. Mas e à noite? Anos e anos nossas conversas noturnas só giravam sobre Clã e as razões que o levaram a mudar de intenção. E quando meu marido adormecia durante essas conversas, eu o acordava e continuávamos falando disso. Agora, se me permite, disse K, vou fazer-lhe uma pergunta muito grosseira. A dona do albergue silenciou. A senhora, portanto, não me autoriza a fazê-la, disse K. Isso também me basta. Certamente, disse a dona do albergue, também isso lhe basta e sobre tudo isso. O senhor interpreta tudo erradamente, até o silêncio, mas não pode agir de outro modo. Permito que me faça a pergunta. Se interpreto tudo errado, disse K, talvez faça o mesmo até com a minha pergunta. Talvez ela não seja tão grosseira. Eu queria apenas saber como a senhora conheceu o seu marido e como chegaram à posse deste albergue. A dona do albergue franziu a testa, mas disse com serenidade. Essa história é simples. Meu pai era ferreiro e Hans, meu atual marido, cavalariço de um grande proprietário rural, vinha ver meu pai com frequência. Isso foi depois do último encontro com Clã. Eu estava muito infeliz e, na verdade, não devia estar, pois tudo havia evoluído corretamente e o fato de não poder mais me encontrar com Clã tinha sido uma decisão de Clã, portanto, era correta. Apenas os motivos eram obscuros. Eu podia pesquisá-los, mas não devia ter ficado infeliz. Mas a verdade é que estava. Não conseguia trabalhar e ficava o dia todo sentada no nosso jardinzinho da frente. Foi ali que Hans me viu. Sentou-se algumas vezes ao meu lado. Com ele, eu não me queixava, mas ele sabia do que se tratava e porque a um jovem bondoso acontecia que chorava comigo. Quando o proprietário do albergue, naquela ocasião, que havia perdido a mulher e, por isso, obrigado a renunciar à atividade, além do mais, já era um homem idoso, passou pelo nosso jardinzinho e nos viu ali sentados. Parou e, sem mais, nos ofereceu o albergue para que o arrendássemos. Não queria nenhuma antecipação em dinheiro, porque confiava em nós, e pediu um preço bem baixo pelo arrendamento. Eu só não queria ser um peso para o meu pai. O resto me era indiferente, e assim, pensando no albergue e no novo trabalho que talvez trouxesse algum esquecimento, concedi minha mão a Hans. Essa é a história. Houve um momento de silêncio, depois K disse: o modo de agir do dono do albergue naquela época foi um belo gesto, apesar de imprudente. Ou ele tinha motivos particulares para confiar nos dois? Ele conhecia Hans, disse a dona do albergue. Era tio de Hans. Com certeza, então, a família de Hans tinha o maior interesse na união dele com a senhora, disse K. Talvez, disse a dona do albergue. Não sei, não me preocupei com isso. Mas deve ter sido assim, sem dúvida, disse K. Se a família estava disposta a fazer esse sacrifício e entregar o albergue nas suas mãos, simplesmente sem garantia. Não foi imprudente, como se viu mais tarde, disse a dona do albergue. Lancei-me ao trabalho. Eu era forte, filha do ferreiro, não precisava de criada ou criado, estava em toda a parte, na sala do albergue, na cozinha, no estábulo, no pátio, cozinhava tão bem que tirava clientes até da hospedaria dos senhores. O senhor não estava no albergue na hora do almoço. Não conhece nossos clientes do almoço.
Antes eram mais numerosos ainda, depois é que muitos foram se dispersando. E o resultado foi que não só pudemos pagar em dia o arrendamento, mas também compramos tudo depois de alguns anos. E o albergue hoje está quase isento de dívidas. O outro resultado certamente foi que me destruí com isso. Fiquei doente do coração. E agora sou uma mulher velha. Talvez o senhor creia que sou muito mais velha do que Hans. Mas na realidade, ele é apenas 2 ou 3 anos mais novo. E com certeza nunca vai envelhecer, pois com o trabalho que faz, fumar cachimbo, ficar escutando os fregueses, depois esvaziar o cachimbo, de vez em quando ir buscar uma cerveja. Com esse tipo de trabalho não se envelhece. O que a senhora fez é admirável, disse K. Quanto a isso não há dúvida, mas estávamos falando do tempo anterior ao seu casamento, e naquela época deve ter sido estranho que a família de Hans pressionasse no sentido do casamento, com sacrifício financeiro, ou pelo menos assumindo um risco tão grande como era o arrendamento do albergue, não tendo, no caso, nenhuma outra esperança a não ser a força de trabalho da senhora, que ainda não se conhecia, e a força de trabalho de Hans, cuja inexistência já se deveria conhecer. Muito bem, disse a dona do albergue cansada. Sei aonde quer chegar, e também o quanto se engana. Em tudo isso, não havia o menor rastro de clã. Por que ele deveria ter se preocupado comigo? Ou melhor, como poderia ter de alguma forma se preocupado? Ele já não sabia mais nada de mim. O fato de não ter mais mandado me chamar era um sinal de que havia me esquecido. Quem ele não manda mais chamar é quem ele se esquece por completo. Não quis falar sobre isso na frente de Frieda, mas não é apenas esquecimento, é mais do que isso. Aquele de quem se esqueceu pode se conhecer de novo. Com o clã, isso não é possível. Quem ele não manda mais chamar não só foi esquecido completamente em relação ao passado, mas também para o futuro todo, literalmente. Quando me esforço muito, posso penetrar nos seus pensamentos, Sr. Agrimensor. Pensamentos que aqui não fazem sentido, mas que talvez sejam válidos no país estrangeiro do qual o senhor vem. Possivelmente o senhor se atreva à loucura de pensar que Clã me deu Hans como marido, para que eu não encontrasse muito obstáculo para ir até ele, caso no futuro me mandasse chamar. Bem, mais longe que isso, nem a loucura pode ir. Mas que marido poderia me impedir de correr para Clã se Clã me fizesse um sinal? Absurdo, completo absurdo. Quando alguém brinca com um absurdo assim, confunde a si mesmo. Não, disse K. Não vamos nos confundir. Eu ainda não tinha ido tão longe nos meus pensamentos como a senhora supõe, embora, para dizer a verdade, estivesse a caminho. No momento, porém, me surpreendia apenas com o fato de que os parentes esperassem tanto do casamento e de que essas esperanças efetivamente se realizassem, se bem que à custa do seu coração e da sua saúde. A ideia de uma ligação entre esses fatos e Clã certamente se impunha aos meus pensamentos, mas não, ou ainda não, na forma grosseira como a senhora apresentou, evidentemente com o único propósito de me descompor mais uma vez, porque isso lhe dá prazer. Tenha então esse prazer. Mas o que eu estava pensando era o seguinte: primeiro de tudo, Clã é claramente a causa do casamento. Sem Clã, a senhora não teria sido infeliz, não teria ficado sentada sem fazer nada no jardinzinho da frente. Sem Clã, não teria visto Hans ali. Sem a tristeza da senhora, o tímido Hans não teria nunca ousado lhe falar. Sem Clã, nunca teria se encontrado com Hans nas lágrimas. Sem Clã, o velho e bom tio dono do albergue nunca teria visto Hans e a senhora tranquilamente sentados juntos ali. Sem Clã, a senhora não teria ficado indiferente diante da vida e, portanto, não teria se casado com Hans. Bem, eu devia achar que em tudo isso já havia Clã suficiente na minha opinião. Mas ainda continua.
Se a senhora não tivesse procurado se esquecer, certamente não teria trabalhado com tamanha falta de consideração por si mesma, nem melhorado tanto o albergue. Aqui também entra clã. Mas, à parte isso, clã também é a causa da sua doença, pois o coração da senhora já estava esgotado antes do casamento em virtude da paixão infeliz. Resta só perguntar: o que atraía tantos parentes de Hans nesse casamento? A senhora mesmo mencionou uma vez que ser amante de clã significa uma elevação de nível que não se perde. Logo, pode ser que isso os tenha atraído. Além do que, acredito, a esperança de que a boa estrela que a conduziu a clã, supondo que era uma boa estrela, mas é a senhora que o afirma, lhe pertencesse, ou seja, tivesse de permanecer com a senhora sem abandoná-la tão rápida e repentinamente como o clã o fez. O senhor está pensando tudo isso a sério? Perguntou a dona do albergue. A sério, disse K depressa. Julgo apenas que os parentes de Hans não estavam nem inteiramente certos, nem inteiramente errados nas suas esperanças, e creio também reconhecer o erro que a senhora cometeu. Exteriormente, tudo parece bem sucedido. Hans está em boas mãos, tem uma excelente mulher, é respeitado, o albergue está isento de dívidas. Mas, na verdade, nem tudo deu certo. Com uma mulher simples, de quem tivesse sido o primeiro grande amor, ele teria sido sem dúvida muito mais feliz. Se, como a senhora o censura, ele às vezes parece perdido no albergue, isso acontece porque ele se sente realmente perdido. Sem ser infeliz com isso, com certeza, até onde eu já o conheço. Mas é igualmente certo que esse jovem bonito e compreensivo teria sido mais feliz com outra mulher, com o que quero dizer ao mesmo tempo, mais independente, mais ativo, mais viril. E sem dúvida também a senhora não é feliz. E como me dizia, sem as 3 lembranças não queria continuar vivendo, além do que é doente do coração. Os parentes, portanto, estavam errados alimentando aquelas esperanças? Não acredito. A bênção estava sobre a senhora, mas não souberam fazê-la baixar. O que então deixaram de fazer? Perguntou a dona do albergue. Ela agora estava estendida de costas e olhava para o teto. De perguntar a clã, disse K. Estaremos então de volta ao senhor, disse a dona do albergue. Ou a senhora, disse K. Nossos assuntos tocam um no outro. O que o senhor então está querendo de clã? Disse a dona do albergue. Ela havia se erguido para ficar sentada na cama, sacudido os travesseiros para poder se recostar e olhava K bem nos olhos. Eu contei meu caso francamente ao senhor, para que pudesse aprender alguma coisa com ele. Diga-me com igual franqueza o que então o senhor quer perguntar a clã. Foi só com esforço que convenci Frieda a subir ao seu quarto e ficar lá. Eu temia que na presença dela o senhor não iria falar com franqueza suficiente. Não tenho nada a esconder, disse K. Mas primeiro quero chamar a sua atenção para uma coisa. Clã esquece logo, disse a senhora. Ora, isso me parece, em primeiro lugar, muito improvável. Mas, em segundo lugar, não pode ser provado. É claro que não passa de uma lenda elucubrada pela mente daquelas meninas que estavam justamente nas graças de clã. Admiro-me de que acredite numa invenção tão rasa. Não é uma lenda, disse a dona do albergue. Pelo contrário, é fruto da experiência comum. Ou seja, pode ser refutada por uma nova experiência, disse K. Existe então mais uma diferença entre o seu caso e o de Frieda. De certo modo, não sucedeu que Clã não tivesse mais chamado Frieda. Ao contrário, ele a chamou, mas ela não atendeu. E é até possível que ele ainda espere. A dona do albergue silenciou e deixou apenas seu olhar ficar observando K de alto a baixo. Depois disse:
Quero ouvir calmamente tudo o que o senhor tem a dizer. É melhor falar abertamente do que me poupar. Só tenho um pedido. Não use o nome de clã. Chame-o de ele ou qualquer outra coisa, mas não pelo nome. Com prazer, disse K. Mas o que eu quero dele é difícil de dizer. Primeiro, quero vê-lo de perto. Depois, ouvir sua voz. Em seguida, quero saber dele o que pensa do nosso casamento. O que talvez eu ainda queira pedir depende do curso da entrevista. Muita coisa pode vir à fala, mas o principal, para mim, é ficar diante dele. Na verdade, até agora não conversei diretamente com nenhum funcionário real. Isso parece ser mais difícil de alcançar do que eu acreditava. Agora, no entanto, tenho o dever de falar com ele como um particular. E, na minha opinião, isso é muito mais fácil de conseguir. Como funcionário, só posso falar em seu escritório, talvez inacessível, no castelo ou, o que já é duvidoso, na hospedaria dos senhores. Mas como particular, posso falar em qualquer parte, em casa, na rua, onde consiga encontrá-lo. Que nesse caso, então, eu tenha diante de mim um funcionário é algo que vou aceitar com prazer, mas não é o meu objetivo principal. Bem, disse a dona do albergue, afundando o rosto no travesseiro, como se dissesse alguma coisa indecente. Se por meio das minhas ligações eu conseguir dar seguimento ao seu pedido de entrevista, o senhor me promete, até a resposta descer, não empreender nada por conta própria? Isso eu não posso prometer, disse K. Por mais que queira atender ao seu pedido ou ao seu capricho. O fato é que a coisa urge, principalmente depois do resultado desfavorável da minha conversa com o prefeito. Essa objeção não é válida, disse a dona do albergue. O prefeito é uma pessoa completamente sem importância. O senhor não notou isso? Ele não poderia ficar um dia no seu posto se não fosse sua mulher, que dirige tudo. Missy, disse K. A dona do albergue fez um aceno com a cabeça. Ela estava lá, disse K. Ela manifestou sua opinião? Disse a dona do albergue. Não, disse K. Também não tive a impressão de que ela pudesse fazer isso. Ah, sim, disse a dona do albergue. O senhor tem uma visão errada de tudo aqui. Seja como for, o que o prefeito dispôs sobre o senhor não tem nenhuma importância, e com a mulher eventualmente falo eu. E se ainda por cima lhe prometer que a resposta de clã vai chegar no máximo em 1 semana, o senhor certamente não tem mais nenhum motivo para não ceder. Nada disso decide, disse K. Minha resolução é firme e eu tentaria executá-la mesmo que viesse uma resposta negativa. Mas, se tenho desde já essa intenção, não posso mandar pedir antes uma entrevista. O que sem o pedido talvez fosse uma tentativa temerária, embora de boa fé, seria aberta a rebeldia depois de uma resposta negativa. Sem dúvida, isso seria muito pior. Pior? Disse a dona do albergue. Em qualquer caso é rebeldia. E agora faça como quiser. Passe-me o vestido. Sem levar K em conta, ela pôs o vestido e foi às pressas para a cozinha. Fazia muito tempo que do salão chegavam sinais de impaciência. Tinham batido na janelinha. Os ajudantes haviam-na aberto uma vez e gritado para dentro que estavam com fome. Depois, outros rostos tinham aparecido ali. Ouviu-se até um canto baixo, mas de várias vozes. Com certeza, a conversa de K com a dona do albergue havia atrasado muito o preparo do almoço. Ele ainda não havia ficado pronto, mas os fregueses estavam reunidos. De qualquer modo, ninguém tinha ousado entrar na cozinha desrespeitando a proibição da dona do albergue. Mas assim que os que observavam da janelinha anunciaram que a dona do albergue já estava vindo, as crianças correram logo para a cozinha e quando K entrou no salão do albergue, as pessoas, espantosamente numerosas, mais de 20, homens e mulheres, vestidos à moda da província, mas não como camponeses, saíram em massa da janelinha, onde tinham estado reunidos, em direção às mesas para garantir seus lugares.
Só numa pequena mesa, situada num canto, já estava sentado um casal com algumas crianças. O marido, um homem simpático de olhos azuis, cabelo e barba grisalhos e desalinhados, estava em pé, inclinado sobre as crianças, e marcava com uma faca o compasso do seu canto, que ele se empenhava sem parar em manter baixo. Talvez ele quisesse fazer esquecer a fome com o canto. A dona do albergue desculpou-se diante das pessoas com algumas palavras ditas com indiferença. Ninguém lhe fez censuras. Ela procurou com o olhar o dono do albergue, que, no entanto, perante a dificuldade da situação, já havia escapulido fazia muito tempo. Depois foi devagar para a cozinha. A Ká, que se apressou a ir para o quarto de Frieda, ela não concedeu mais nenhum olhar. Fim do capítulo.